Bom, vamos lá, pessoal, continuando. A gente já comentou, né? Mas o TempDB ele faz o quê? Utiliza para ser utilizado para repositório de dados temporários, né? Exemplo: jobs, objetos temporários, suporte a cursor. Existe um cara que a gente vai ver depois que se chama Snapshot Isolation Level, né? Que é uma das partes lá que a gente faz a configuração do SQL trabalhado de um jeito não padrão dele, da parte de concorrência. Estouro de variáveis, tabelas. O TempDB ele é um depósito temporário, né? Lembram-se que a gente não precisa fazer backup dele. Toda vez que a gente reinicia a instância, o TempDB ele é recriado, né? Aconselhável mover o TempDB para um conjunto de discos separados, devido à potencial atividade das gravações pesadas. Se a gente tem, por exemplo, relatórios que duram 1 hora, 1 dia, às vezes, para ser feito, todos esses dados temporários são colocados aonde? Dentro do TempDB. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com eles. Se a gente tem várias bases de dados na mesma instância e elas fazem a utilização, né, desses recursos, a gente está consumindo, então, bastante o TempDB. Tá? Boa prática é criar um arquivo TempDB por processador, considerando um processador um núcleo para processamento desse banco. A mesma coisa que a gente faz, né, com o TempDB, com os arquivos de dados, a gente pode criar mais de um file group lá para ele, justamente para ele pegar e segmentar. Né? Em vez de o TempDB ser um único arquivo lá, MDF, a gente pode criar vários MDFs lá dentro dele. Correto? Então, dá para a gente tentar melhorar um pouco a performance em cima disso daqui, ó, só pelo TempDB. Tá? Bom, vamos fazer essa parte aqui para criar um file group agora mesmo. Tá? A gente vai começar a criar uma base de dados agora com file group. Certo? Na página mais ou menos 38 daí da apostila de vocês, vocês copiem esse código aqui. Ó. Tá? A gente vai precisar ver se o file stream está ativo. Tá? O file stream é aquela primeira configuração. Ou melhor, vamos deixar ele até 100, só para vocês verem essa parte do file group. A gente vai pular essa parte do código aí. Deixa eu entrar na minha base. Então, a primeira parte é essa daqui, né? A Create Database TK462. Tá? É o nome do banco aí, não tem nada de especial. Tá? A segunda parte seria essa daqui, ó, File Group FG1. E o nome do meu File Group, né? E o nome dos meus arquivos que vão estar dentro do File Group. Tá? Então, mais esse cara aqui, ó. Vamos ver o que tem mais aqui. Depois a gente já teria aqui a parte do que? File Group Documents Content. Esse cara aqui a gente vai pular por enquanto. Tá? Seria para a gente pegar e fazer a criação do File Group. Como a gente não habilitou o streaming, a gente iria dar erro esse comando aqui, ó, se a gente colocasse. Vamos passar para esse cara aqui, ó, para o log agora. Tá? Log on, alguma coisa aqui. Então, vamos ter 3 partes agora compondo essa base de dados. Aqui eu vou precisar só tirar do vírgula, tá? Depois do file group 1 aqui, em vez de ser vírgula no último parênteses, a gente deixa sem nada. Eu não vi o T462, não. O Documents pode tirar fora. Esse slide aqui, ó, ele não vai, tá? Ó. File Group Documents Contain File Stream. Sim, vai ter. Esse cara aqui vai ter. Tá, beleza. Tá?
Esse primeiro tem, o segundo tem, o file group FG1, o terceiro pula, o quarto tem. O total desse cara aqui vai ficar com três partes. Executa os três de uma vez? Vai executar os três de uma vez. Esse daí, pessoal, é o comando só, tá? É a nossa criação de base de dados. A gente pode reparar aqui, ó, file group FG1, não tem? Dentro desse file group FG1, eu estou associando ele aqui, ó, a um nome lógico e a um arquivo físico, tá? Ele contém o quê? A mesma coisa, tá, de parâmetros que uma base normal tem. Size, maxi size, file group. Correto? Vamos criar esse cara aqui então, ó. O segundo copia, o terceiro pula. E o quarto copia. Tá? Atenção, depois daqui, ó, vocês vão ter que consertar só esse detalhe. Né? Tem uma vírgula aí antes do log1. Vocês têm que tirar essa vírgula, tá? Ficaria uma vírgula aqui, ó. Vocês tiram essa vírgula daqui. Só isso. E aí agora a gente executa. Vamos criar esse TK462. Executar. Beleza? Sucesso. Ó, criou a base aqui. Se a gente for lá ver no sistema de arquivo, ó, dentro do C2./teste, ó, os arquivos aqui, ó, TK462. Os três arquivos estão aqui, o MDF, o LDF e o MDF. Ok? A vírgula estava aqui, ó, antes do log-on. Ó. Ele deve ter uma vírgula ali, antes do log-on. Tá? Deixa eu mostrar um código para vocês, aí no código vocês conseguem ver melhor. Aqui, ó. Tá? Eu tirei esse vírgula daqui, ó. E aí eu botei para funcionar. Já estava sem? E ainda tá dando erro? Não, não poderia. Vocês têm o diretório C2.test aí, né? Sim. Sim? Então vamos lá, ó. Então, vocês pularam o slide 3? Tiraram fora o slide 3? Que era o documents. Aí vocês tiram aquele slide inteiro. Tirou. Ah, tá. Conseguiu? Cadê o nome do Fireworks? Eu acho que Foi. Se tirando o bloco, ele fica com a vírgula. exato. A gente vai tirar, né? Aqui foi. O log também vai ser esse log não tá. Aí você tira porque o último não era bom. Isso aí, correto. Não dá o
Tudo bem aí? Então a gente acabou de criar um banco agora com um arquivo PDF. Tá? Legal. Então agora a gente vai continuar aqui, ó. Esse cara aqui, ele está fazendo o quê? Alterando o file group default, em vez de ser o primário, né? Agora ele tem aqui o FG1. Porque a gente já criou um banco de dados com um file group a mais. Eu tenho, no mínimo agora, o file group primário, né? E mais agora esse FG1, correto? Então agora a gente vai alterar a propriedade default para ele agora, para que todos os objetos sejam criados nesse file group. Então, ó. Alter database. Tá? Ó, file group. Algum motivo para o nosso, se a gente colocar aquele gol embaixo da pau? Cara, não era para estar, porque é um comando do PS. Você pega o meu comando, tá ligado? Aqui, ó. Se eu colocar o gol faz o seguinte, copia esse cara aí, vocês têm o Notepad. Ou Notepad mais. Eu tô achando que tem caractere sujeira aí dentro e ele não vai ser bom. Coloca ele no Notepad mais e manda ele exibir os caracteres ocultos. Tá? Eu tô achando que é isso. Porque, ó, aqui, se a gente digitar mesmo, ele dá pau. Ó, deixa eu... Ó. Ele fala, eu fui criar dele, a gente já tá. Mas se a gente deixa o gol, ele dá pau. Dá um drop lá dele. Manda ali esse aqui, ó, aqueles caracteres ele deve ter música. Pior que não tem esse eu vou dar uma olhada, vou instalar o SPL 2014 e dar uma testada se alguma coisa. Não sei se mudou alguma coisa. Eu não sei se às vezes alguma coisa da configuração está na máquina, porque o nosso com esse jogo ele está dando pau, ele dá pau. Estranho. Bom, beleza aí? Agora, toda vez que a gente criar por padrão qualquer objeto, ele vai ser setado aonde? Dentro desse file group. Aquele file group primário, ele só tem o quê? Só tem os objetos do próprio sistema mesmo. Tá? Então a gente já começaria o quê? A eliminar esse problema de objetos do sistema mais objetos do usuário ficarem no mesmo file group. Tá? Isso daqui não é obrigatório, mas é uma boa prática que a gente adota. Já criar um banco com um file group e começar a setar o quê? Por padrão, um outro file group para ir criando os objetos. Tá? Então agora aqui, ó, testando. Ó. A gente vai dar o use, né, TK462. Ó. Agora aqui, pessoal, não esqueçam de dar o use, justamente para vocês usarem a base de dados que a gente acabou de criar. Mas eu posso estudar lá em cima, né? Pode também, não tem problema. Ó, onde a gente está criando esse documento? Onde a gente está criando essa tabela aqui? TK462 no FG1. Dentro do file group FG1. Por quê? A gente acabou de mudar o default para ele. Tá? Poderíamos também colocar aqui no final on, por exemplo, certo? FG1. É dessa forma, exatamente, que eu pego e redireciono aonde o objeto está sendo criado. Tem como mover? Depois não. Aí você vai ter que fazer um trabalho de criar um underline em uma tabela e fazer uma migração. Nem o mundo não é perfeito, pessoal. Não tem muito jeito, não. Tá, ó. Então, F5, vamos criar a tabela. Ó, criamos, está lá no FG1. TK462 FG1. Correto? Agora a gente vai lá e vai fazer o quê? Acho que é popular o arquivo. Ó, vamos dar um insert, esse insert into dados, certo? Com todos esses caras aqui, ele vai rodar 20 mil vezes isso daqui. Sério? Tá?
A intenção é o quê? Travar realmente a base de dados, justamente para a gente perceber que está limitado agora a nossa tabela. Tá? Só dá um F5 aqui, apagar assim? Isso, dá um F5. Essa letra tá aí. Imagina, ó, eu fui muito dele lá. Copia e cola daquela merda. Você cola só o pega aí do Pedro, melhor. Assim, pega ali fora. Tá, o SQL certo está processando. Botão direito aqui. Então, ele vai fazer. E aí completou com erro. Provavelmente por quê? Porque estourou o arquivo. Tá? Ó, ele está fazendo. Quanto está limitado esse file group aqui, o FG1, para a gente? 10 megas. Né? Ó, então, na hora que chegar a 10 megas, ele não vai fazer mais nada em cima disso daí. Se a gente for vir aqui agora no sistema de arquivo, ó, e ver o quanto está consumindo, meu ainda não cresceu nada, ó, tá aqui, 5 mega ainda. Agora imagina que legal, aquele dia que você precisou ir no médico, tá no hospital. Ó, aqui agora o TK462, ó, começa a aumentar. 6 megas, 7 megas, correto? Como é que eu sei que é ele aqui, ó? Ele é um arquivo secundário, ó, né? SQL Server Database Secondary, aqui, ó, no tipo do arquivo. Ele é o NDF. Ó, ele arquivo aqui, ó, com 9 megas. Tudo bem? Ó, o MDF está aqui, ó, com 5 megas iniciais. O MDF está aqui com 9 agora de pouco aqui, está com mais agora. Já estourou, beleza. Já fiz 10. Isso aqui. O 2, o 20 mil funcionou ainda com vocês? Funcionou, mas eu falo. Ele demorou várias vezes, né? Chegou a rodar, Chegou. Eu não sei se, talvez porque no outro não consegue nada. Eu estou usando 2012 aqui, tá bom de boa, tá funcionando boa, tá funcionando tudo. Então, aqui tá o 14 do novo funciona. Então, o 14 funciona tudo. Cara, não é um problema do povo, então, não é possível. Eu tiro o gol lá. Não faço nada diferente. Eu vou lá e passo. Próxima vez que eu tiro, eu tiro. Mas já 2016, não senhor. peraí, fecha mais um, cara. Porque na bacia. Você vai embora. Você morrer, você fica aqui. Direito, você fica. Mas você fica lá. Eu só passo bem todo lado para lá. Fica esperando. Thiago, ele não reconhece ali, ó. Ele roda. Ele só fica marcado. Agora por quê? Ok? Então, ó, a gente já viu que existe essa parte da limitação e ele está respeitando a limitação que ele está tendo aqui. Ó. Ele fala que completou com erro. Por quê? O arquivo em si chegou no limite dele, que são os 10 megas. Correto? Para que isso não acontecesse, o DBA ele tem que ir lá e ficar monitorando se esse cara ou não está dentro lá do limite máximo. Você foi uma sem limite. Não é uma boa prática, né? Mas melhor do que deixar crescimento automático, vamos dizer assim. Se você tiver um crescimento, você demora a fazer certinho. Você pode ir Pode. Pode deixar isso daí tudo agendado. Ele pegar, tentar reduzir já a base. Tá? Reduz, você não
fica tão preocupado assim com espaço aqui. Sim, sim. No final é igual. Isso. Bom, aqui, pessoal, ele está mostrando o quê, ó, né? Que ele não vai conseguir mais fazer nada enquanto você não pegar e modificar o tamanho máximo dele. Dá o alter database mais uma vez aí, ó. Tá? Porque a master gerencia as outras bases, vocês lembram disso daí? Então é sempre legal a gente voltar para o master para poder fazer a modificação. Tá? Apesar de eu acho que ele deixar, mesmo conectado no TK462, ó, ele deixa. Esse aí é pra você, foda. Tá legal mais. Tá? E aí tentem rodar novamente o insert e aí vai dar certo. Não tem como fazer. Eu vou usar esse bloco Ele tá usando bom. Então, ó. Vocês aumentaram, deram o alter database ali? Sim, ele aumentou o outro, né? Exatamente. Ele aumentou, na verdade, quem aqui? Exatamente, ele aumentou o primário. Só que a nossa tabela está onde? Está no FG1, não tá? Então a gente tem que ir lá e aumentar o FG1 agora. Tá? Aqui, ó, aí a gente vai fazer o mesmo comando, só que agora com os parâmetros da FG1. tk462_data2, que é o nome lógico do arquivo. Nome lógico do objeto. Esse nome lógico aí é pra fuder, né? O bom é assim, vocês mesmos colocarem os nomes lógicos iguais aos nomes físicos. Aí não tem muito que... Tem segredo. não tem muito o que confundir. Tá? É melhor gerenciar desse jeito aqui, mas é mais para mostrar para vocês que é possível colocar o nome lógico diferente de nome físico. Viu? Então, Já botei uma vez, a gente... Não, mas eu tenho desce, quando tá perdido aí, desce aí, mas... agora sim. Você explodia dessa vez, você explodiu errado, você explodiu certo, já explodia, alterei aqui, aí você vai descer. Aí, ó, viu aí, ó. Porque cada um cresceu aqui. De catar, não sabe o que eu Já fui. lógico que a gente chegou, né? Sucesso. Eu chamo seu irmão. Seu irmão do Pedro. Seu irmão? Acho que tem, beleza aí, pessoal? Então, exercício só mais para isso daí. Tá? Para a gente mostrar que funciona essa parte dos file groups dessa forma aí. Ok? Fazer um insert aqui. Agora vai. E mas que vai bater. Vamos lá. File groups parte 2. Você vai ter como muito, você vai o carro. Vai ter o PP? Não sei, vai ter o orçamento. Ó, pessoal, aqui nessa parte 2 é o seguinte, eu não vou fazer os exemplos, por quê? Porque elas são bem iguais ao exemplo 1. É mais para explicar para vocês aqui, ó, esse detalhe. Está criando novamente aqui a base de dados, a mesma coisa, basicamente não mudou nada, correto? Com o file group e tal, certinho. Se fez a alteração aqui do file group default para o FG1, do jeito que a gente tinha feito também, criamos a tabela, ó, normal, correto? Fez a inserção de dados do jeito que a gente estava fazendo, tá? Aqui é o seguinte,
Esses comandos aqui, ó, os delete from dados where substring igual a tal, simplesmente eu estou fazendo um delete na minha tabela, tá? Teoricamente, fazendo um delete, o que está acontecendo? O MDF, que é o arquivo que contém lá os dados mesmo, ela está diminuindo, né? Na verdade, assim, o SQL não desaloca por padrão. Ele deixa o espaço lá, na hora que você for utilizar já vai estar disponível, correto? Mas ele está tirando o dado da minha tabela. Apesar de ele tirar dado da tabela, o exemplo é para mostrar para quê? O que aqui? Que o log de transação continua crescendo. Tá? Então, existe deleção de dados na tabela que vai estar o quê? Vinculado lá com o MDF ou NDF. Mas, apesar de ter deleção, o arquivo de log ainda continua crescendo. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai travar o banco também. Vai chegar uma hora que o arquivo de log está o quê? Limitado. Se ele tiver limitado, ele vai pegar e trava também. Então o exemplo é mais para mostrar isso para vocês. Tá? Não vou fazer eles aqui, mas é possível estar fazendo isso daí certinho, né? E aí vocês veem o resultado, correto? Nesse caso aqui, ó, é um exemplo do quê? De um único file group com 2 arquivos. Não 2 tabelas, hein? 2 arquivos físicos. No FG1 eu tenho esse arquivo aqui, ó, né? E aqui agora eu tenho outro, ó, pedido. Então, num único file group eu tenho 2 arquivos aqui. Correto? Só isso. O que está acontecendo com esses 2 arquivos? Todas as tabelas que estiverem associadas ao file group 1, tá? Os dados, ele está sendo o quê? Dividido. Exatamente. Ele está fazendo um balanceamento aí entre os dados, quando ele está gravando. Adianta, então, eu ficar colocando isso daqui, ó, itens pedidos e pedidos? Se ele vai distribuir tudo. Se ele vai distribuir, pessoal, não adianta eu ficar tentando identificar por esses nomes aqui. Correto? Poderia colocar arquivo 1 e arquivo 2, simplesmente. Sim, porque você não tem como saber qual é o arquivo que está indo para cada um dos arquivos. Pelo menos por enquanto, né? Nesse caso aqui, que é o que a gente está vendo, não tem como. Tá? Não dá para identificar. Então, não tem jeito de fazer isso daí. Isso, exatamente. Aí sim, aí você direciona para cada um dos file groups uma tabela, aí beleza. Fora isso, não tem como. Tudo bem? Beleza, então é só mais esse exemplo aqui também, que é o que está de diferente. Beleza aí, pessoal? Que é aqueles exemplos que a gente fez. Agora entraríamos na nossa aula de hoje. Pelo jeito, eu estou vendo que não vai dar, né? Já foi aula, tinha passado tudo da aula. Puxando slide. Tem conteúdo teórico, né? Não tem muito jeito. Falando do conteúdo teórico, que os trouxas estão perguntando. Ó, tudo bem. Bom, aqui, pessoal, na verdade, são coisas que você já conhece, porque lá no Oracle, a gente já fez isso daí, a parte de criação de arquivo, tá? Eu só vou relembrar a parte de criação de tabela. Eu só vou relembrar algumas coisas e dar alguns detalhes aqui que o SQL Server tem. Tá? No Oracle é bem básico que a gente vê isso. Por quê? Porque o foco é desenvolvimento. Como aqui agora já é tópico realmente de administração de banco, é importante saber essa parte aí, os detalhes da tabela na hora que for criar. Tá? Não vai ser para hoje, vai ser para a aula que vem, a gente já começa certinho. Conceito de esquema, conceito da tabela, tá? Namespace, enfim. Tá? Então, vamos deixar para a aula que vem essa parte aqui. Estamos atrasados uma aula. Feriado. Pessoal, perguntas? Já tá. O 3 não, vou colocar agora. Dúvidas? Tá. Então, beleza. Pessoal, se possível, já comece a estudar
certo? A parte de banco, o conteúdo dele é bastante, tá? Os comandos em si, se a gente for ver bem, são comandos fáceis, não são nada de diferente aí, vocês já estão acostumados, Agora tem que fazer comandinho? tá? Provavelmente vai ter lá o comando já para vocês escolherem. A prova vai ser mais conceito, vai ser mais prático. Cara, vai ser conceito. Eu posso dar exercícios práticos aí, Não mas... precisa, você. Porque não confunde. Então, Conceito. só que aí vocês têm que estudar. Ah, o conceito disso daqui nesse cenário, então vai para tal coisa, tá? Comece a estudar, instalem um SQL Server, é importante, tá? Na prova eu vou cobrar algumas coisas lá na instalação Você dele. já necessariamente da virtual ou pode ser direto na máquina? Ah, pode ser na real. O ruim é assim, que o SQL, cara, na real, ela consome. Se você não for usar, ela fica consumindo coisa à toa. Né? Um serviço. Algoritmo tem um serviço. É. Ele não precisa. Ah, tudo bem, sem problema nenhum. Sorte, assim, Olha, 8.